Seja bem-vindo a mais um podcast New X. Aqui é um espaço onde a gente fala tudo sobre lojas de acessórios, de estética automotiva, sobre PPF. E eu já convido você aí para curtir o nosso vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem um convidado diferente falando sobre o segmento, mão de obra, abordagens comerciais, estrutura de loja. Então esse é um espaço dedicado ao nosso segmento de acessórios e estética automotiva. Eu sou Anderson Goetten, trabalho aí há muitos anos já no mercado automotivo e há mais ou menos 20 anos com o mercado comercial. E nessa primeira jornada nossa de podcast, nós estamos entrevistando grandes nomes do PPF no Brasil, aplicadores, donos de loja do segmento que serão instrutores do primeiro encontro nacional de aplicadores de PPF que acontece no dia 29 de abril. É isso mesmo, dia 29 de abril a gente tem esse primeiro encontro e depois um curso onde esses nomes, esses técnicos que estão sendo entrevistados aqui serão os instrutores desse curso único e inédito aqui no Brasil. Então é um curso com 10 nomes, 10 instrutores gabaritados para falar sobre PPF. E no nosso podcast de hoje, o convidado é ali de pertinho, de Recife, no Pernambuco. Rafael Oliveira, mais conhecido como Rafa Envelopamentos. Lá, Rafa, seja bem-vindo aí à nossa casa, ao nosso podcast. Valeu, Anderson. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer aí trocar essas ideias com você. Show! Rafa, você era Rafa Envelopamentos, né? A loja, e aí agora mudou para Rap Custom, né? Rap Custom, a gente quis, como a equipe está crescendo, a gente quis já desvincular um pouco o meu nome, né? E profissionalizar um pouco mais aí a comunicação visual da loja. Show! Da marca. E você fica em Recife, né? Recife, em Boa Viagem. Show! Uma cidade boa demais. É. Boa para trabalhar, boa para passear. Para quem mora lá então, né? Trabalha e passeia lá. E tudo certo. E a gente estava falando aqui que você veio hoje com a mesma camisa que o Jamal, né? A mesma Meu cor, ídolo, né? Ah, Meu ídolo aí eu quis vir bem à moda. parecido com ele. Claro, né? Olha aí, Jamal, seu discípulo aqui, viu? Rafa, hoje nós vamos falar de um tema que a gente tem abordado vários temas no segmento de PPF nessas últimas semanas, e hoje o tema escolhido é a importância do network para o crescimento. O nosso tema específico é PPF, mas eu acredito que ele acaba sendo bem genérico, né? A importância do network não só para o crescimento do PPF, mas para o crescimento como empresário, como aplicador profissional. Sem dúvida, né? Mas antes da gente entrar especificamente no network, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Onde é que você começou na área profissional? Você sempre foi do segmento do envelopamento? Sempre foi do segmento do filme? Onde que você começou a sua trajetória profissional? Com quantos anos? Conta pra gente um pouquinho aí. Então, antes de vir a parte de envelopamento, tudo, eu segui a carreira de jogador de futebol. Seu primeiro emprego? Desde os meus 15 anos, que aí eu jogo futebol, joguei até os 20 anos de idade, que foi onde eu parei, e meu pai tinha uma equipadora de som, e eu sempre gostei de carro, e eu vi por acaso uma propaganda do carro preto fosco. Eu disse, pô, massa, velho, pode mudar de cor o carro com adesivo e tal, e busquei aquilo ali, né? Aí fiquei procurando informações, aí comecei na área de comunicação visual, entre aspas, ajudando um cara, porque eu tinha interesse em aprender envelopamento de carro. Só que esse rapaz, ele fazia comunicação visual, aí fazia baú de carro, parede, essas coisas. Eu fui fazendo com ele, passei ali pouco tempo e já comecei a fazer aplicação na loja do meu pai, né? Na verdade. E nessa loja, ele só fazia som automotivo. Aí eu comecei a fazer aplicação de película, filme e envelopamento. Só que sem buscar nenhum tipo de conhecimento, né? Só metendo a cara mesmo. No envelopamento eu não tive tanto problema. Foi um negócio ali que eu já comecei a me adaptar e fazer do jeito certo, porque eu já sempre tive
uma facilidade para serviços manuais, tá? Eu sempre gostei. Só que película, tive muito prejuízo em película. Que eu tentava sozinho e tendo prejuízo, até que eu comecei a buscar conhecimento de curso. Aí fiz um curso de película. Logo de primeira no curso eu já vi que eu já estava fazendo errado, porque a gente vê ali no YouTube, né? Fazendo, você quer fazer igual e acha que não existe técnica. É só repetir ali. Eu já vi já bastante erro que eu tinha cometido e foi onde eu comecei a botar película. E envelopamento, bem pouco envelopamento, até que eu comecei a entrar em grupos de WhatsApp. Grupo Facebook, WhatsApp, aí lá eu fui tendo contato de pessoas, né? Grandes nomes do envelopamento no Brasil, até que... Só que eu só fazia carro velho mesmo, né? Fusca, Passat, Gol Quadrado e não sei o quê. E num grupo que eu fazia parte tinha o Gui Gomes. Uhum. E ele trabalhava em Portugal. E enquanto eu tava fazendo esses carros velhos, ele tava lá fazendo Lamborghini, Ferrari, não sei o quê. E ele falou um negócio muito importante pra mim, que foi uma virada de chave. Ele falou, eu disse, pô, fica fazendo inveja a gente aí no grupo com esses carrão e tal. Aí ele disse, mano, independente do carro que você faça, faça bem feito, faça perfeito pra o cliente ficar satisfeito. Pronto, a partir daí, tudo que eu fazia da melhor forma possível. Carro velho eu fazia perfeito. Queria que ficasse bem feito mesmo. E fui aprimorando. Tudo que tinha treinamento eu fazia. Até que chegou o PPF. 3 anos depois de que eu comecei no ramo, né? Do envelopamento. Aí que eu fui conhecer o PPF. Aí... Até hoje eu tô aí nesse ramo. Mais especializado no PPF, porque Sim. o PPF está crescendo cada ano que passa, está sim. crescendo mais. Então a gente tem aqui um convidado especial hoje que literalmente é um jogador, hein? Você jogava qual posição? Meio campo. Jogava no meio campo. Joguei aí no Brasil também. Em alguns lugares do Brasil. São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco. E por que não seguiu no Minas Gerais. No futebol? Então, não tava virando financeiramente, né? Uhum. Quando, assim, você não chega em clubes grandes mais rápido, assim, novo, você acaba ficando em times mais medianos, e esse time mediano não paga tão bem, às vezes não paga. Aí eu já namorava já, queria sair com a minha esposa hoje em dia, e não tinha dinheiro, e não sei o que e tal. Aí eu disse, não, eu tenho que me virar. E aí tava com 20 anos de idade já também, né? Já tava na hora. Foi pra loja do pai. Aí fui na loja do meu pai. E no PPF, como é que foi esse início seu aí no PPF? Como é que foi o teu primeiro contato com o PPF? Porque você trabalhava com carros velhos, né? Como você está falando. Vamos dizer assim, não era só antigos, era mais derrubadinho mesmo, né? Porque eu tinha que lixar carro. Tinha que lixar carro todo enferrujado, peça quebrada. Ixi, meu Deus do céu. Que ao invés do cara pintar, ele botava um adesivo por cima. Sim, pra esconder o defeito, né? Aí, hoje não tenho mais esse problema, né? Mas até um tempo atrás ainda tinha muito disso. De envelopar porque não tinha dinheiro pra pintar. Entendeu? Entendi. E aí, como é que foi essa mudança pro PPF? Onde você descobriu, conheceu o PPF? Então, foi por acaso. O PPF veio assim numa oportunidade que apareceu. Eu estava num grupo também, outra vez um grupo de envelopadores. Eu conheci o John Ventura, que para mim é o maior aplicador de PPF do mundo. É top mesmo. E nesse grupo ele estava falando com outro aplicador, que ele ia para Recife. Ele saía de São Paulo e ia para Recife para fazer a aplicação na Porsche. E ele falou com outro aplicador, perguntando se esse aplicador é de lá, o Arlen, lá do Pará. Aí perguntou, Arlen, você é de Recife, que eu tô indo pra lá e eu tava querendo uma ajuda. Aí eu vi a conversa ali, eu me meti no meio da conversa. Disse, não, o Arlen não é não, mas eu sou. O que você precisa? Aí ele falou que tava vindo, perguntou se eu podia dar uma ajuda e eu fui. Isso sem nunca ter trabalhado com PPF, nem sabia o que era, né? Aí fui.
Aí quando eu cheguei lá, foi bem dizer uma semana de treinamento intenso. Muito carro para fazer e eu fazendo lá, ajudando ele e tal. Aprendendo, né? Aprendendo, ele me ensinava e a gente fazia, só que a gente não foi um treinamento, não foi um curso, né? Foi já direto no carro do cliente. E a gente fazendo e peguei logo a Macanzinha. Foi o primeiro carro? Não foi o primeiro contato? Mas foi na primeira semana, né? Eu acho que foi Isso aí começou na segunda-feira, a gente foi até sábado aplicando PPF. E na sexta-feira eu peguei a Macan. Cara. Foi doído. Trabalhoso, mas deu certo. Perdeu um capôzinho de Macan? Então, a gente perdeu o primeiro capô por uma besteira, uma contaminaçãozinha. O segundo, a gente foi dar uma reposicionada lá também, aí marcou o verniz. Perdeu também? Perdeu também. Capô é o terror da... Pronto. Aí quando chegou no terceiro, que a gente tava fazendo tudo certo, o John vem com a infecção intestinal. O homem ficava verde, azul, rosa, ficava toda a cor ele. Não, tô passando mal, velho, tô passando mal. Acabou que ele foi socorrido. Caramba. E eu tive que assumir. Eu com Na primeira semana. Menos de uma semana de aplicação de PPF, eu tive que assumir lá um carro sozinho. O PPF que a gente aproveitou do capô da Macan, a gente jogou no para-choque de uma Boxster. E... mandou, velho. Nós dois esticou, né? Esticou e ele foi pro hospital. Foi socorrido. E eu fiquei lá fazendo, me tremendo todo pra fazer os cortes, pra fazer isso e aquilo. Mas assim, eu costumo dizer assim, que a oportunidade chega. Ou você tá preparado, ou você mete a cara. Desistir não é opção, pra mim pelo menos. Então eu sabia assim que eu não era tão capacitado, porém eu meti a cara. E fiz, e fui na coragem mesmo, com o que eu já tinha aprendido durante a semana, e fui. Acabei que eu fiz lá o para-choque sozinho, e daí o John, ele não gostava de ir para Recife por causa do calor. E aí ele perguntou, né, se eu tinha interesse em ficar aplicando para ele. Era uma empresa, né, uma empresa que tinha aplicadores no Brasil todo, e eu recebi o convite dessa empresa para fazer aplicação para eles em Recife. Então aí eu já saí dos carros velhos direto para Porsche, que eu nem sabia que tinha em Recife. Para você ver o tamanho da bolha que a gente vive, né? Eu já aplicava há 3 anos e eu não sabia que tinha carro de luxo, eu não sabia que tinha Porsche em Recife. E aí você olhava o Gui, né, que você falou nos grupos, sim. colocando carros esportivos, e você viu, falei, caramba, num estalo você tava com os carros esportivos. Então, foi assim, o que ele falou mudou tudo, né? Ele falou para você fazer o melhor que você pode no que você tem hoje. E eu acho que foi aí que eu evoluí, né? Eu evoluí no segmento nessa parte, porque hoje em dia, e sempre, né? Minha marca lá em Recife é qualidade. Então, a gente aprimora muito a qualidade sempre. Tudo que eu faço, eu tento fazer ainda melhor. Por mais que eu já faça bem, eu ainda busco fazer ainda melhor. E o Gui me ensinou isso, né? Eu fazer o melhor independente do carro que eu esteja fazendo. Que aí vai vindo outros, quem busca qualidade vai procurar por você. Aí foi aí no PPF, minha história começou assim, né? Uma semana de aplicação, aconteceu um problema, né? Com o aplicador principal, e eu tive que assumir lá o cargo, né? Aí fui e até hoje eu tô aplicando aí, passei muito tempo nessa empresa, até que essa empresa fechou e eu conheci muitas pessoas através dessa empresa. Daí onde vem o network, né? E é o que a gente vai falar hoje, né? A importância de fazer networking, até só definindo um pouco, porque às vezes as pessoas falam, o que é network, que todo mundo fala, né? Então, a definição da palavra especificamente é um termo do inglês, né? Que net quer dizer rede, work trabalho, então a ideia network seria o conceito, rede de conhecimento, rede de contatos, rede de relacionamentos, e a gente vai falar
sobre esse tema hoje. Qual que é a importância dessa rede de contatos, de relacionamentos para o crescimento do mercado de PPF, ou de acessórios, ou para o crescimento profissional, né? E a gente já tem uma bela história que você, através desses conhecimentos, de estar se posicionando nos lugares corretos, nas horas corretas, teve essa oportunidade. E a gente vai ter uma grande oportunidade agora, que é o primeiro Encontro Nacional de Aplicadores de PPF e depois um curso, né? Então, a gente vai reunir, primeiro, instrutores de diversas regiões do Brasil e a gente vai ter participantes de diversas regiões do Brasil. A gente vai ter mais de 14 estados, já estavam confirmados, pessoas de 14 estados diferentes que vão estar nesse encontro. Então, a possibilidade de contatos e de relacionamento é muito grande. Inclusive, eu ouvi, teve um cliente, né, um aplicador, que eu falei, você não vai se inscrever no encontro, você não vai participar, né, do evento. E aí eu ouvi do aplicador, eu trabalho com PPF todo dia, eu não preciso ir para esse encontro, porque eu não tenho nada para aprender lá, ainda mais tendo que pagar. E eu fiquei quieto no momento, porque assim, é uma resposta dura, assim, né? Eu não esperava ouvir essa resposta dele. E aí eu fiquei pensando, eu falei, o objetivo é, você não vai lá para ficar aplicando PPF. E ali surgiu o tema aí para o podcast também, que é a importância do networking. A importância de você se conectar com pessoas do segmento, de você se conectar com pessoas do Brasil todo. Criar uma rede, né? Para criar uma rede de contatos, de relacionamento. Então, como que você enxerga, Rafa? E como que foi para você? O que o network agregou de crescimento para você? Então, o network, só nesse tempo que eu falei aqui da minha conversa, já foi muito importante, né? Tanto eu estava no lugar certo, com as pessoas certas e tinha o conhecimento certo ali. Tinha aplicador do Brasil todo, tinha referências ali. É a mesma coisa do treinamento. Você vai estar ali numa rede de pessoas buscando o mesmo conhecimento. Você vai estar com pessoas com experiências positivas e negativas que você vai poder agregar na sua história. Agora, se você é fechado, você não acha que já atingiu o nível máximo, você não precisa mais de nada ou de ninguém, então acho que é aí onde começa a queda. Porque eu tenho um mentor que ele fala que estabilidade não existe. Então, ou você está subindo ou você está descendo. Mesmo se você estiver parado, você está descendo. Então... Porque alguém tá subindo. A concorrência não para. Exatamente. Alguém vai estar melhorando, se aperfeiçoando. Não existe estabilidade. Se você está parado, você está caindo. Se você está descendo, você está caindo mais rápido. Agora... A única forma de você não paralisar é você procurando sempre conhecimento. Sempre vai ter alguma coisa. Mesmo que você não aprenda a técnica, você vai conhecer alguém. Alguém que tenha o contato de outra pessoa que vai gerar alguma coisa para você. Até hoje, eu recebo indicações de pessoas de grupo, de WhatsApp, de aplicadores que eu tô. Conhecimento, tipo, eu faço amizade com você... você é de São Paulo, eu sou de Recife. Só que às vezes você conhece alguém de Recife que precisa de mim. E se eu não tivesse contato com você, eu perderia aquela oportunidade. Ou às vezes você precisa de um suporte em São Paulo, precisa de algum cliente que precisa de atendimento em São Paulo. Com certeza. E você acredita né, nisso que a gente está falando? No caso assim, do segmento de PPF, a gente está promovendo agora um evento, um encontro para... Você acha que vale a pena ir, ou o cara que trabalha o dia inteiro com o PPF, ele não precisa participar de um evento desse? Na minha carreira, com certeza eu não estaria aqui hoje sem o network e sem os conhecimentos que eu busco. Porque, cara, quando você está com as pessoas certas no lugar certo, você evolui muito rápido, porque às vezes eu cometi erros que não é necessário você cometer. Então, se eu consigo transmitir para você aquele erro que eu tive, você não cometendo, você já está um passo à frente. Você consegue diminuir essa trajetória, né? E o que eu coloco de importante, eu participo de muita feira, muito evento, congresso comercial. Eu estou sempre envolvido e procurando
aprender alguma coisa. Mas às vezes eu já fui para eventos que, assim, eu tinha o conhecimento do que ia ser aplicado naquele evento. Mas eu conheci pessoas lá que me abriram oportunidades que eu não teria acesso se eu não tivesse participado. Sem dúvida. Então, ainda mais a gente tem um evento onde vão ter pessoas que trabalham só naquilo de diversas regiões do Brasil. A chance de você aprender alguma coisa, de você conhecer alguém na hora do almoço, de você participar de uma atividade com alguém de outro estado e ter uma ideia que pode dar um up, uma mudança do seu negócio, Sem é muito dúvida. grande. Então, assim, o PPF ele tem um público bem segmentado, são pessoas de classe alta mesmo, ricos, milionários, e a gente sabe que no Brasil não se limita ao estado. Então, tem um cara que é em Recife, só que ele tem um amigo que é lá de São Paulo, que tem um carro de luxo. Então, hoje mesmo, eu tô falando com um cliente lá de Salvador. Então, se eu tivesse alguém de confiança total lá em Salvador, eu indicaria e teria uma pessoa lá fazendo esse serviço. Então, a rede de contato é muito importante, principalmente nesse segmento, que os clientes se conhecem, tem um amigo que indica, hoje, essa semana mesmo, eu indiquei um amigo meu aqui de São Paulo, que tem um cliente meu que mora em São Paulo, é de Recife, só que ele está morando em São Paulo. E ele precisava fazer um carro aqui em São Paulo e perguntou se tinha alguém para indicar. E eu indiquei esse amigo meu. Então, o contato é top. Eu até tinha visto, estava lendo um pouco sobre isso, network, artigos sobre a respeito, e eu abri ali um que falava 3 pontos, né, importantes do networking, que é quando você está criando relacionamentos, por exemplo, um evento como esse, é importante a pessoa ouvir feedback, né? Sim. Eu sou um bom instalador, eu sou um bom aplicador, eu sou um bom empreendedor, um bom empresário, mas, Rafa, o que você acha dessa minha ideia? Qual que é teu feedback, Ponto de vista. o teu ponto de vista a respeito disso? Porque, às vezes, eu posso ter uma ideia muito positiva, mas que as pessoas que eu converso, as pessoas do segmento, elas me dão um feedback negativo. E nem todos têm essa facilidade ou essa forma de aceitar, né, um feedback negativo. Então, fazer network não é só você conhecer pessoas, mas é você discutir assuntos que você pensa, falar da sua empresa, ouvir o que as pessoas pensam a respeito, ouvir o que as pessoas estão fazendo, o que você está fazendo lá no Nordeste que dá certo. Sim. Quantos carros você faz por mês? Como você faz para atender seu cliente? Eu estou pensando em fazer isso na minha loja. A mesma coisa esse projeto, né, do encontro. Eu fui conversar com cada um de vocês antes. Sim. O que vocês acham? Eu acho muito legal e vai ser, assim, produtivo para a gente. E foi legal ouvir de vocês, os próprios técnicos, falando assim, para a gente vai ser um crescimento, porque a gente trabalha com isso todo dia, mas estar junto com essa galera vai fazer a gente crescer ainda mais, né? Sem dúvida. Porque a gente vai pegando, né? Eu costumo dizer que a gente é uma pequena fração das pessoas que a gente se relaciona. Então, bicho, eu admiro muito todos esses aplicadores que vão fazer parte e alguns até alunos que vão fazer parte também desse curso. E eu costumo absorver, eu vejo o alemão fazer o negócio de um jeito e que eu admiro, então eu começo a fazer aquilo também. O Jamal faz um negócio bem feito, velho, achei massa. Eu começo a absorver aquilo, eu começo a conversar com você. Aí você fala um negócio interessante pra mim, eu vou absorvendo e aplicando na minha vida da maneira que me convém, né? Porque você vai absorvendo, né? Você vai absorvendo forma de comunicar, forma de vender, forma de aplicar um acabamento bem feito, um tipo de venda, um tipo de vídeo. Tudo isso você vai absorvendo e aplicando. Porque você traz muitas lições. E um outro ponto que eu estava lendo nesse artigo foque o seu tempo nos networks que geram resultados. E é o que a gente estava discutindo aqui até antes do podcast, né? Que é onde fazer network, né? Como focar seu tempo? Qual é o objetivo
Você está indo para o encontro com qual objetivo? Sim. Você está indo para um almoço com um cliente com qual objetivo? Você está indo visitar um cliente com qual objetivo? Então, focar onde gera resultado é importante. Então, a pessoa quer crescer no segmento de PPF, eu quero ter domínio do meu trabalho. Onde que eu devo focar os meus esforços para eu conseguir ter um network mais positivo? Sim, você vai estar ali no meio de pessoas que têm sucesso no segmento. Muitas vezes você ainda não tem o sucesso que você almeja. Porém, você estando ali com pessoas que já são consolidadas no ramo, que já viveu muita coisa. Então, bicho, isso aí é um plus, é um nitro, né? Pra você. Que você, bicho, eu vou modelar o que essas 10 pessoas fazem pra eu crescer. Entendeu? Sim, exatamente. Eu tenho vários exemplos de network, já, assim, dá trabalho, né? Porque você vai dedicar o seu tempo num evento, vai dedicar o seu tempo num encontro, dedicar seu tempo numa viagem, vai dedicar seu tempo numa feira, mas sempre, se você tiver com a cabeça antenada, você sempre vai conseguir ter algum ponto positivo, alguma reunião importante, conhecer e trocar contato com alguém Investimento, né? que vale a pena. Investimento de tempo, que retorna, né? Querendo ou não, retorna. Agora você precisa se dedicar e aplicar, né? Aplicar todo esse conhecimento. E você estava pontuando, né? O fazer o melhor para evoluir sempre. Com o network, você consegue compartilhar o que você faz de melhor. E o problema é que, às vezes, muitas pessoas não entregam o melhor. Muitos aplicadores, muitos lojistas, muitos empresários, eles não se dedicam a fazer o melhor, porque o melhor dá trabalho, Sim. Né? Gasta tempo. Uma das coisas que eu vejo que mais dá resultado nas vendas são o pós-vendas. Uhum. Que é você entregou o trabalho para o cliente, aí depois fazer um pós-vendas com ele, para saber se ele ficou satisfeito, se o trabalho agradou ele, se não teve nenhum defeito, nenhum problema, se ele tem interesse em fazer uma revisão e voltar na loja, ou até mesmo pedir uma indicação para ele, né? Se ele ficou satisfeito, você pode me indicar alguém que poderia fazer esse serviço para eu mandar o projeto, para eu mandar o que a gente trabalha, e aí você gera negócio no pós-vendas. Mas muita gente, muita loja não faz um pós-vendas com medo do cliente reclamar. De você ligar para ele e falar assim, o senhor ficou satisfeito com o serviço? Então, tem uma bolha aqui, soltou uma pontinha. E eu vejo isso em muitas lojas. Insatisfeito ele já tá, né? Só não tá falando a você, né? Só não tá falando. E aí você não liga com medo do cara te dar um feedback negativo. Não é você perguntar se ele tá satisfeito ou não que vai mudar, né? O que tá acontecendo. E assim, você sabendo que ele não tá satisfeito, você pode resolver aquele problema. Você vai atrás para resolver, para deixar o cliente satisfeito. Exatamente. Então, nesse ponto de fazer o melhor, né? De entregar o melhor na condição que a gente tem, eu gosto muito, cito em algumas palestras, alguns treinamentos, o Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre isso, que a gente precisa fazer o melhor e não o possível. Sim. Que quando a gente se contenta em fazer o possível e não o melhor, a gente cai numa armadilha perigosa que se chama mediocridade. Então, assim, fazer o melhor na condição que a gente tem. Porque não adianta você ficar projetando que você só vai fazer o melhor quando você tiver a melhor estrutura, quando você tiver o box climatizado. A gente sempre fica projetando o ideal para dizer, não, quando eu tiver o ideal, eu vou entregar o meu melhor. Mas é fazer o melhor na condição que a gente tem. Você não tem estrutura, você não tem um box adequado, climatizado, com uma boa iluminação. Como é que na estrutura que você tem, você consegue entregar o melhor? Você não teve sempre uma loja como você tem hoje, né? Que você está montando a nova loja. Climatizado, tudo, mas eu comecei num lugar que não cabia nem um carro direito. A gente conseguia abrir só um lado da porta do carro para trabalhar. Logo depois daí, eu fui para outro local um pouco maior. Agora ainda em Jaboatão, que é onde eu moro, onde eu vivi, onde eu nasci. Só que é muito afastado da capital, né? Assim, entre aspas, né? Afastado de Boa Viagem, que é o bairro mais nobre lá.
E vinha carro de lá, Porsche, BMW. Só que assim, eu perdia muito serviço por estar nesse local afastado. Porque os clientes não sentiam a segurança de trazer o carro de lá, de Boa Viagem até Jaboatão e deixar o carro. Mas eu já fazia Porsche, BMW, tudo dentro dessa loja. E porque os clientes saíam de lá para trazer o carro para mim? Porque eu entregava o melhor resultado que eu podia. E eles ficavam satisfeitos. Só que chegou um momento que não dava mais e eu fui para lá. E a gente estar no local certo é também muito importante para o crescimento, né? Mas você sempre fez o teu melhor na condição Sim, que você tinha, sem né? dúvida. Entregava o melhor que você podia. O negócio que eu aprendi recentemente é que o inimigo do ótimo não é o ruim, não, é o bom. Você tá entregando o bom ali e tal, e tá bacana já pra você. Então você perde a Tá excelência. entregando o possível, Perde não o melhor, né? você perde a excelência. Você não tá entregando ruim, mas também não tá entregando excelente. Aí fica ali no bom, fica na mediocridade, né? Rafa, como que você identifica as pessoas certas para se conectar em eventos de networking, por exemplo? Então, o principal objetivo é a gente conhecer nosso público-alvo, conhecer quem é o nosso principal consumidor, ou quem é o principal consumidor que eu quero atingir. Então, tem que ser bem segmentado. Você tem que saber quem são seus clientes. São grandes empresários, médicos, advogados, e entre outras profissões. Então, você tem que saber quem é que você quer atingir e quem é que vai te fazer ficar mais perto dessas pessoas. E o que essas pessoas têm como perspectiva também. São pessoas muito exigentes, são pessoas que querem coisa boa, são pessoas que querem o melhor resultado possível. Então, você tem que conhecer seu público, conhecer quais são as vontades deles, desejos, e traçar uma estratégia para atingir. Tipo, se meu cliente prioriza a qualidade, então eu vou ter que investir em qualidade. A gente até estava falando, né, durante o trajeto aqui vindo para o estúdio, que a gente trata com um público que tem uma condição, um consumidor que vai pagar mais de 20 mil reais na aplicação Sim. de um PPF no carro, ele é um público mais esclarecido, que Sim. tem uma condição melhor. E até a nossa forma de apresentação para esse público precisa ser um pouco diferente, né? Então, voltando um pouco, nesse grupo que eu fazia parte, quando eu conheci o PPF, o ramo do envelopamento em si ainda é um pouco. É um ramo, sei lá, muito amador, onde você vê pessoas trabalhando de bermuda, chinelo, atendendo o cliente de todo jeito. Não prioriza a qualidade da apresentação pessoal, tanto dialeto, e você se comunicar com esse tipo de pessoas. Vocabulário, né? Vocabulário, que você tem pessoas ali de, muitas vezes, a maioria das vezes, né, nível superior, que dão muito valor para isso, né, muita importância. Até nem que ele seja não existe focado nisso, mas o subconsciente dele, você vê uma pessoa bem vestida, o cabelo bem cortado. Isso não é um bem, preconceito, isso. mas Subconsciente, né? É uma demonstração de que sua empresa que você está organizado para mexer no bem dele, entende? E querendo ou não, a grande maioria desse tipo de cliente, ele viveu numa vida desde muito antes, numa vida assim, né, com pessoas de alto nível, que se comunicam bem, falam bem, se vestem bem. Então, para você passar essa confiança para ele, você tem que estar um pouco adaptável nesse estilo de vida, né? Então, o cliente chega numa loja bem arrumada, limpa, cheirosa, vê os funcionários lá bem vestidos, que se comunicam bem. Então, já gera uma conexão. Um rapport, né? Que é essa comunicação entre o subconsciente das pessoas, né? Legal. E assim, nesse falando de network, hoje você lembra algum que foi importante, assim, você fala, poxa, esse network, esse cara que eu conheci nesse momento,
nesse evento, nesse encontro ou nesse serviço foi um contato que mudou a minha trajetória e daí a partir dali me abriu muitos outros contatos. Tem algum ponto, algum... Tem. Então, quando eu comecei no PPF, quando eu comecei a mexer em carro de luxo, eu só fazia PPF. Só que eu já trabalhava com envelopamento. E fui conhecendo os clientes e tal, tudinho. Um desses clientes, ele me indicou um amigo dele para fazer o envelopamento de uma 911 Carreira. Aí pronto, depois daí tudo mudou. Que aí eu fazia tanto o PPF quanto o envelopamento em carro de luxo, né? Antes eu só fazia PPF. Aí esse cliente, ele me indicou esse outro amigo dele. E o amigo dele foi indicando fulano, foi indicando outro. E aí, hoje, bem dizer 100% do público em Recife me conhece. Desses clientes, né? Que gosta de carro, que tem carro de luxo, todo mundo me conhece Se lá. tornou uma Sim, referência na tua região. por causa dessa indicação de um cliente de PPF. Então ele foi me jogando em redes de amizade, disso, de aquilo, que me possibilitou chegar onde eu tô hoje. E isso é importante também, você saber se conectar com as pessoas certas e Sim. aproveitar as oportunidades certas, porque hoje a gente vive uma explosão de influenciadores, né? Uhum. E existe, eu vejo várias lojas falam, contratei um influenciador X ou contratei um influenciador Y, mas são influenciadores que às vezes não têm conexão com o público que você quer atingir. Público-alvo. E às vezes vale muito mais a pena você investir em um cliente, Sim, sem em ter dúvida. uma condição especial para Sem dúvida. desenvolver, que ele vai te trazer muito mais resultado, às vezes, do que um post de alguém que não é do segmento, Sim. que não está focado em gerar lead para você, né? E esse cliente que me indicou para o amigo dele é um dos clientes mais exigentes de Recife. Então, bicho, depois que ele me indicou, o pessoal sabia que podia fazer de olho fechado comigo. Então, ele é um cara muito influente em relação a isso, porque ele gosta muito de carro e ele é muito exigente. Então, tinha a pessoa certa, né? Ele foi a pessoa certa para poder abrir o mercado para mim, né? Legal. E Rafa, nessa tua trajetória de aplicador e de empreendedor, que você tem a sua loja, já tem alguns anos, está crescendo, mudando para um espaço novo agora, né? Mudou, já está Sim. investindo na arquitetura da loja. Quais foram os maiores desafios que você encontrou assim na tua vida profissional? Então, o maior desafio foi no começo, né? O começo é muito desafiador, principalmente quando você migra para um segmento de luxo. Você tem que ter coragem, eu falo muito isso, que você tem que ter coragem, tem que ter resistência. Você tem que estar ali porque no começo não é fácil. Você não vai estar fazendo serviço todo dia, as contas atrasavam e eu tinha bicho, muitas vezes assim, pessoas falavam, não, sai disso aí, que isso não vai dar certo não, só que eu tinha eu tinha ciência que ia dar certo, uma hora ia dar certo. Então eu mantive, porque no começo era muito difícil. Atrasava a maioria das contas, atrasava mesmo, sabe? Mas eu pagava e não tinha dinheiro, bem dizer, pra nada. Só que eu me mantive firme, com qualidade, com tempo. Tinha muito disso de preço, né? Não, se você fizer mais barato, você vai fazer mais serviço. Eu disse, bicho, mas pra mim não fecha não. Eu vou valorizar minha mão de obra, porque minha mão de obra é diferenciada. Como é que eu vou me comparar a uma mão de obra fraca, materiais fracos, estrutura fraca? Então eu sofri muito no começo. Aí depois que engrenou, aí foi mais tranquilo, né? Hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade, graças a Deus. Mas no começo aí eu passei uma dificuldade grande. E você estava também falando aqui um pouco antes, né, de algumas experiências, de algumas leituras, de alguns preparos que você estava falando. Você estava falando um pouco sobre diligência, né? Sim. A importância disso para o negócio, para a vida profissional, para os relacionamentos. Então,
Eu falo assim, eu investi muito em curso de PPF, de envelopamento, na minha trajetória toda. Até hoje, se eu tiver uma oportunidade, eu invisto ainda. Só que, ultimamente, eu tenho investido muito em autoconhecimento. O ano passado mesmo, eu sou um cara que eu ainda não curto, mas eu tô começando a gostar de leitura. E é um tipo de conhecimento, né? Conhecimento, desenvolvimento pessoal. Tenho lido muito e os livros, para mim, são um, um tesouro, né? Tesouro que está acesso a todo mundo, só que muita gente não sabe, né? Utilizar essa ferramenta. Ou não sabe, ou não gosta porque não sabe às vezes, né? Muitas das vezes. Então, nesses livros eu tenho encontrado muita coisa que está me fazendo evoluir. E o que que você pode citar, assim, de aprendizado que você teve nessas últimas leituras, assim, que você acha que é importante a gente... Então, a diligência, eu não conhecia essa palavra. Conheci nesse livro que eu tô lendo, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Ele fala lá de diligência. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu vi a palavra e o significado, eu disse, bicho, é isso aqui. Isso aqui que vai ser meu guia. Diligência basicamente é fazer tudo que você faz bem feito. Relacionamento, vida profissional, sempre você pode melhorar. Aí eu tô fazendo um acabamento ali, bicho, tá massa, mas como é que eu posso fazer ainda melhor? Tô fazendo um corte, como é que eu posso fazer ainda melhor? Entendeu? Então, basicamente, a diligência é isso, fazer ainda melhor do que você já faz. E isso uma prática que eu acho que todos devem seguir, né? Sim, Entregar sempre o sem melhor dúvida, resultado, o sem melhor dúvida. serviço. Tudo, né? Não só na parte profissional, porque assim, é um conjunto, né? Você estando bem com a mente, com a família, consequentemente tudo vai melhorar, né? E saber para onde você quer ir também, né? Sim, Porque às vezes você também precisa ter um objetivo do que você quer conquistar, do que você quer construir, para sim. você... Assim, antes de estar assim, foi o ano passado, né, que eu dei essa evoluída em desenvolvimento pessoal. Eu não sabia assim. Eu só deixo a vida me levar, né? Ia vivendo, trabalhando e tal, só que eu não tinha. Não, quando eu tiver, daqui a 5 anos eu quero ter isso e aquilo e tal. Não, eu só vivia. Só que quando você tem um planejamento de futuro, ó, daqui a 5 anos eu quero estar assim, consequentemente pronto, você tá no ponto A, para você chegar no ponto B, você tem que ter um, um plano, né? Um plano. Então fica mais fácil você conquistar seus objetivos. Você não, para eu ter uma BMW daqui a um ano, o que que eu preciso fazer? As Então, pessoas só querem conquistar, né? sim, Mas não querem percorrer o o roteiro, trajeto né? até lá. O O roteiro, né? roteiro. Tem que fazer, tem que ter e facilita muito, né? Porque, pô, bicho, beleza, você quer se aposentar com tantos anos, sem depender do INSS. Mas como que você vai fazer isso? Entendeu? É basicamente isso. Você tem que saber o que você quer fazer e como você vai fazer. Legal. E quais são os seus... Você tem algum projeto, assim, para crescimento que hoje você está desenvolvendo? Ou tem uma meta que você precisa alcançar nos próximos anos? Alguma coisa que você consegue compartilhar com a gente? Então, a gente, como a gente foca muito em qualidade, a gente não procura não dar um passo maior que a perna. Porém, a gente tem o objetivo sim de ser a maior e melhor loja do segmento PPF, Detail do Nordeste. Então, a gente já tem isso bem, Definido. bem definido que a gente quer. Então, aí é só começar a seguir e fazer ainda melhor do que a gente já faz. E, consequentemente, não tem pressa, também não tem pausa, né? Então a gente vai. Tem que ter constância, Com né, no que certeza, faz. com certeza. Porque assim, um pouco antes disso eu queria, né? Não, tem que crescer, tem que não sei o que, ir rápido e tal. Só que eu iria perder de qualidade, né? Se eu apressasse muito o que eu já estava fazendo, eu ia perder de qualidade. Então a gente vai indo aos poucos, vai crescendo a equipe aos poucos. Eu procuro aprimorar, né? Meus aplicadores. Então, eu tenho eu vou focar nele.
Quando ele ficar bom, eu contrato outro. Vou formar o outro. Quando o outro ficar bom, o outro. E assim a gente vai crescendo. Vai crescendo de uma maneira sólida. Sim, sólida e mantendo a Consistente. qualidade, né? Eu penso nesse formato também. Eu vou montando o time e às vezes vai aumentando, vai crescendo a demanda e a gente vai explorando o máximo que dá do time antes de dar um próximo passo. Com certeza. Né? Antes de trazer uma nova pessoa para o time, antes de fazer uma nova contratação, porque não adianta você ir inflando, colocando um monte de gente para trabalhar e ganhando volume. Só quantidade e sem qualidade. Sem qualidade. Então, é melhor a gente dar um passo, segurar que formar, ter um time de qualidade, de alta performance, que entregue uma qualidade em tudo que faça, para depois ir acrescentando e fazendo com que a empresa vá crescendo de uma maneira sólida e consistente, que não tenha os altos e baixos. Até porque isso também gera instabilidade nos próprios colaboradores, né? Eles ficam, a empresa vai, não vai, um mês paga em dia, outro mês não paga, aí tem volume, depois não tem. Então, a ideia é estar sempre fazendo aos poucos, mas com consistência e solidez. É porque, assim, né? A gente chega num nível que crescer fica fácil, entre aspas, né? Só que se manter, que é difícil, né? Então, se você manter a qualidade, manter o seu principal objetivo, seu carro-chefe, né? Que no meu caso é a qualidade. Eu não posso perder isso de jeito nenhum. Porque é por isso que eu tô onde eu tô, pela qualidade. Então não adianta eu estar crescendo a equipe. Não, eu contrato 10 aplicadores meia boca e cresço. Aí depois a queda vem, né? É porque você começa a ter retorno. Sim, sim. E o mesmo cliente que te impulsionou na região é o cara que vai começar a ouvir feedbacks negativos dos amigos dele e te queimar. Né? Sem dúvida. Porque aí você tá. Porque é assim que funciona a prestação de serviço e é assim que. E uma outra coisa que é legal a gente falando sobre networking, é sobre parceria, né? A gente estava comentando aqui sobre o network, ele gera rede de relacionamento, ele gera contatos e ele vai gerando amizades que vão gerando negócios e que vão gerando parcerias. Uhum. E parceria, ela tem que ser bom para os dois lados, né? Ela é uma via de mão dupla. Não adianta a gente fechar uma parceria aqui e hoje acontece muito isso, que aí só um lado quer tirar vantagem. E o outro lado. E como que você enxerga esse formato? Porque isso para o network é importante, porque para você ter relacionamentos consistentes também, você precisa contribuir, né? Não é só sugar de um lado e de outro você não tem uma contrapartida, né? Sim. Então, assim, tu que é da venda, da área de venda, você fala assim que o vendedor, ele não pode vender pelos seus motivos, não. Ele tem que vender pelos motivos do cliente. Então, você tem que ajudar o cliente a resolver o problema dele e isso, consequentemente, vai resolver o seu problema. Então, a mesma coisa no network. Você tem que colocar, tipo, o seu objetivo o objetivo do outro na sua frente. Tipo, você faz um favor sem interesse, mas a gente sabe que eu te ajudando lá na frente, você vai ficar até com aquele sentimento de dívida, né, pra mim. Então, é basicamente isso. É você ajudar o próximo e... Sem interesse. Você até citou alguma coisa, né? Você tem que ser interessado sem ser interesseiro, né? É basicamente isso. Você se interessa com a pessoa, você facilita a vida dela em algumas formas e, consequentemente, isso vai retornar para você. É até bíblico, né? Você... a lei da semeadura, né? Você planta, um dia você colhe. Exatamente. Eu acho esse conceito fundamental, porque a semente que você lança, a parceria que você constrói hoje, com certeza você colhe. Sim, sim. E é o resultado, né? É o processo natural. Com certeza. E eu aposto muito nesse modelo de relacionamento dos meus networks, que são assim, eu sempre busco esse tipo de parceria, que é
ser bom para as duas partes, né? Eu Sim. tento contribuir de alguma forma e eu também sou recompensado de alguma forma. Então, isso é legal, isso é positivo, acho que no negócio e nos relacionamentos. Assim, como eu tenho estudado muito, assim, fala de neuromarketing, né? Uhum, Se eu fizer um favor pra você, você fica, no seu subconsciente, você fica com a dívida comigo. Então, é basicamente isso. Quando você ajuda uma pessoa, ela vai ficar tipo, pô, bicho, aquele cara, a não ser que você seja um mau caráter, né? E não é que você ajuda ou que você faz alguma coisa em benefício do outro com Sim, interesse de que ele vá te sim. retribuir. Você tem que Mas sempre fazer é com natural, né? um objetivo de servir, Sim, de auxiliar. ajudar. Eu Exatamente. tive assim, até hoje eu tenho, eu ajudo, quer ver, eu que não sou nada, entre aspas, eu ajudo clientes meus milionários, tipo um favor, tipo, pô, velho, o network, né? Tem vezes que um cliente meu, ele quer se comunicar com outro cliente meu, que é empresário, tal, de ramo diferente. Tinha um cliente meu que ele era do ramo da saúde, só que ele queria se comunicar com um outro cliente meu que ele era do ramo da mídia, né? Mídia social. Ele tem a maior empresa de mídia de Recife. E eu era o elo entre eles dois. Então ele entrou em contato comigo, perguntou se tinha como falar com essa pessoa. E eu falei com outra pessoa, falei bem dele. Só, tem um cliente meu que é meu amigo, tal, e ele tava querendo falar contigo. Posso passar teu contato? Ele disse, não, pode e tal. E isso eu fiz sem intenção nenhuma. E hoje em dia eles são amigos através de uma comunicação entre eles, né? De uma pessoa em comum. Uhum. Então a mesma coisa se fosse ao contrário, né? Tipo, eu queria o contato de alguém e ele com Te certeza me conectar, passaria. com certeza. Legal. Rafa, muito bacana aqui é o nosso papo de hoje. Eu acho que traz uma consciência muito grande para o nosso segmento, Sim, né? Principalmente para o mundo de aplicadores, de lojas, de estética, de acessórios. Estar presente construir esses relacionamentos, sim, sim. essas redes de contato, que isso com certeza ajuda muito. E para a gente seguindo aqui um pouco, já caminhando para o final do nosso podcast, você, nessa trajetória sua aí de até hoje, com certeza você já tomou alguns prejuízos. Tem algum específico, algum carro que você quebrou, que você bateu, uma peça que você perdeu e saiu caro no momento difícil? Qual que foi assim o que você elencaria o teu maior prejuízo na tua trajetória aí Então, graças a Deus eu não tive muito. Prejuízo de material, eu não tanto, não tive tanto. só umas macanzinhas? Só umas macanzinhas, uns capô de F-Pace também, Aham. F-Type, né? Então, eu tive um prejuízo com um cliente, foi numa Tiguan Zero, de um cliente de outro estado, de Maceió, que comprou o carro em Recife e já era cliente nosso, mandou o carro pra gente fazer o serviço. A gente fez PPF, fez película, tal, tudo. E eu não vi e o meu aplicador de película queimou o forro do teto do cliente. Carro zero, o cliente nunca tinha andado no carro. Mandou direto da concessionária para nossa loja para fazer o serviço. E entreguei o carro, o cliente não tinha visto. E o cliente estava indo para casa quando ele viu perto do teto solar assim, queimado o teto. Aí mandou a foto pra mim e tal. Aí eu disse, cara, velho, queimou, né? Aí disse, véi, e aí, como é que a gente vai resolver? Aí eu disse, não, veja aí o preço. Veja o preço aí do teto e que a gente resolve. Aí ele foi ver 7.500. Nossa. R$ 7.500 o teto da Tiguan. E eu arquei, né? Arquei, tive todo comprometimento. O cliente também era gente boa pra caramba. E trocou, eu paguei. Acabou que fiquei no prejuízo, entre aspas, mas até hoje o cliente é meu amigo, é meu cliente. Ele me indica esse bicho. Porque assim, esse tipo de cliente sabe que a gente não tem tantas condições assim e o prejuízo grande, né? E só que eu fui diligente, né? Esse não. É pesado, beleza, mas eu vou arcar com prejuízo. Paguei a ele tudo certinho
E ele ficou super feliz. Ele disse, não se preocupe não, que eu não vou deixar de ser seu cliente. Vou até lhe indicar, porque você assumiu, né, o erro. Uhum. Tive esse prejuízo, tive outro prejuízo também. A maioria dos meus prejuízos grandes foi com terceirização. Fiz uma Mercedes também, que mandei pintar algumas peças, né, retrovisor e tal. E o pintor, quando foi retirar o retrovisor, quebrou a peça do retrovisor. E eu só tinha recebido o sinal do cliente e ele não pagou o restante, só pagaria quando chegasse o retrovisor. Só que demorou, aí eu acho que uns 3 meses para chegar esse retrovisor. Aí basicamente os maiores prejuízos foi esse mesmo. Legal. E o que você tem aí para deixar de recado, de conselho para a galera que está no segmento de PPF, no segmento de estética automotiva, da tua experiência, o que você, assim, deixaria de conselho aí para o pessoal que está crescendo, está evoluindo no segmento? Então, basicamente é aquele conselho que eu recebi lá atrás, né? Faça sempre o melhor nas condições que você tem hoje, com o carro que você está fazendo hoje, independente do carro que você esteja fazendo, faça o melhor. Porque aí você vai começar a crescer mesmo sem estar no lugar certo. Mas aí você vai escalando essa montanha, né? O processo é natural, né? Sim, sim. Se fizer só o certo, você já consegue crescer. Se você fizer um pouco a mais... E em relação a outra coisa também, faz parte do nosso tema de hoje e do treinamento, né, que a gente vai ter. Cara, no workshop, né, no dia 29, né? Que é o encontro. No dia 29 vão ter 100 profissionais lá. Imagina o nível absurdo de network que você vai gerar nisso. E no treinamento vai ser conhecimento pancada. O curso vai ser pancada, específico de aplicação, né? Vai ser pancada. Então, bicho, de todos os instrutores, com certeza o jeito da gente fazer o capô é diferente um do outro. Todos dão certo. Então você vai aprender 10 maneiras de fazer um capô do jeito certo. E você vai conseguir absorver a melhor maneira possível. Isso, todas as peças que eu tô falando, né? Para-choque, capô, para-lama. Então, bicho, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade única. E é um investimento que... volta muito rápido. E é baixo perto do Com certeza. Só das conexões, Sim. né? O network do encontro e o do curso, né? Porque Sim. o do curso, os alunos vão ter ainda um grupo para ter esse suporte Sim. durante 6 meses com todos os instrutores. São 10 cérebros, né? 10 cérebros ali focado em transmitir conhecimento. Então, bicho, é só você absorver e aplicar. Porque conhecimento vai ter demais. Show. Rafa, estamos chegando ao final da nossa conversa, do nosso podcast aqui. Quero te agradecer mais uma vez por ter saído lá de Recife, vir aqui participar. É o primeiro nordestino aí do nosso podcast, vem representando o Nordeste, uma região rica, grande e crescendo absurdamente, né, no segmento de estética automotiva. Sem dúvida. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa história e vamos embora. Bora, daqui uns meses... Tem muita coisa boa ainda. Tem demais. Daqui uns meses você volta que a gente vai falar das evoluções do hotel, do podcast, depois do encontro, como foi. Sem dúvida, é isso aí. Rafa, a casa é sua, tá sempre aberta aqui, você é sempre bem-vindo à nossa casa, ao nosso espaço e conte sempre com a gente. Obrigado. Eu quero só mandar aqui um abraço, um beijo para minha esposa, pro meu filho. Claro. E pro Jamal também, né? Olha aí. Jamal, ganhou um abraço. O cara veio até com a camisa igual a sua aqui. Pessoal, não se esqueça aí de dar um like, de curtir aí o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, dar uma força, você que é do segmento de estética, está acompanhando essas histórias inspiradoras, essas dicas, e a gente vai ter muito mais ao longo do ano, e eu espero
ver todos vocês aí no nosso primeiro Encontro Nacional de Aplicadores e também no curso de PPF, que vai estar incrível. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação e tamo junto. Até a próxima quarta-feira, às 8h, aqui no nosso canal. Valeu!